Oi, gente, tudo bem? Vamos agora corrigir exercício que eu passei sobre porcentagem e também coloquei um sobre gráficos, né, para a gente relembrar. Então vamos lá. Iniciando na página 173 sobre porcentagem, número 1, letra A, ele te deu esse número, essa figura, que você represente a parte colorida em percentual. Então, essa figura, contando, eu tenho 100 quadradinhos. O que eu pintei foi 10, então isso dá 10%, tá? Foram 10, desculpe. O que eu pintei foram 10. Então, dá 10%. B, essa malha aí quadriculada também tem 100 quadradinhos. O que eu pintei foram 43. Então, letra B, 43%. Letra C, essa malha aí agora, ó, eu tenho que contar quanto tem aqui de malha, que não dá 100 ripas, né? Vou chamar de ripas, pedaços, linhas. Mas desse total, isso me dá 30%, tá bom? É do total que eu tenho que olhar. Contando agora, ó, eu tenho 10. Então, do total de 10, eu peguei 3, então isso representa 30%, tá bom? 2. Complete, eu tenho a fração, centesimal, eu tenho o número decimal e tenho a porcentagem. Então, na primeira linha, ele quer a fração. Então, é 25 sobre 100, que simplificando dá 1/4. Segunda linha, ele te deu a fração de 37 centésimos. Então, isso vai ficar 0,37 para decimal e para a porcentagem, 37%. Na terceira linha, ele te deu decimal, 0,01. Colocando em forma de fração, 1 centésimo. Em percentual, dá 1%. Na quarta linha, ele te deu o percentual, que é 75%. Em fração, 75 sobre 100, que é igual a 3/4. Em decimal, é 0,75. Tá bom? Para treinar. 2. Já foi, vamos para o 3. É para a gente completar esses espaços. Então, 20% é o dobro de 10, 30% é o triplo de 10, 5% é a metade de 10, 1% é a 10ª parte de 10, completando em relação ao 10%, tá? Esse é o número 3. Número 4. Vamos fazer de cabeça, né, o cálculo mental. Eu sei que dividir por 10, eu sei que 10% é a mesma coisa que dividir por 10, então dá 600. 5% é a metade do 10%, então é a metade de 600, que dá 300. 1% é dividir por 100, que dá 60. 10% de 500 é 50, 20% de 500 é 100, 30% de 500 é 150, 10% de 800 é 80, 1% de 800 é 8, 2% de 800 é 16, tá bom? Aquele cálculo mental que eu expliquei na aula, na videoaula, né? 5. Ainda cálculo mental. 50% de 200 é a metade, que é 100, 25 é a quarta parte, que é 50, 75 é igual a 150, que são 3/4 de 200, né? 10% é igual a 723,9, a vírgula vai para frente uma casinha. 1% é uma divisão por 100, que é 72,39. 10% de 300 é 30, 40% de 300 é igual a 120, 1% de 300 é 3, 2% 6, 42% eu fiz o seguinte, ó, somei o 40 da letra G mais 2 da I. Então, é 120 mais 6, 126. Utilizando os cálculos que eu tenho aqui, tá? Se eu não tivesse, eu teria que colocar 42 sobre 100 vezes 300 e fazer essa multiplicação e a divisão, tá bem? 6. Que quantia é maior, 50% de 300 ou 10% de 1.500? As duas são iguais, né? 50% de 300 é 150. E 10% de 1.500 é 150. As duas são iguaizinhas. Número 7.
Rafael recebeu R$ 120 de mesada, gastou 25% dessa quantia para comprar um quebra-cabeça. Quanto que ele ficou? Então, 25% quer dizer que ele só ficou com 75%. Então, eu vou calcular 75% de 120. Eu coloquei em forma de decimal só para a gente treinar, né? Sair daquele vício de 75 sobre 100 vezes alguma coisa. Então, 0,75 vezes 120 dá 90. Então, ele ainda ficou com R$ 90. Poderia calcular 25% de 120 e depois tirar. Posso também, tá bom? 8. Mariana recebe todo dia 15 um adiantamento no valor de 30% do seu salário integral, que é de 2.500. Então, todo dia 15, ela ganha 30% de 2.500. Calcule o valor desse adiantamento. Então, eu vou calcular 30% de 2.500. Então, 30% vezes 2.500. Simplifiquei aqui, ó. Deixa eu mostrar. Simplifiquei 100 com 2.500, sobrou 25. Então, 30 vezes 25, 750. O adiantamento de Mariana é de R$ 750. Tá bom? Continuando. Agora, na página 136, é para a gente ler esses gráficos. 136, número 12, fala o seguinte, ó. A professora Lisiane de Matemática realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos da 7ª série, A e B. O gráfico mostra o resultado obtido por ela. Então, aqui está o gráfico. Tem o rock, pop, hip hop, rap, sertanejo e MPB. Aí ele pergunta o seguinte: com base no gráfico, é possível dizer que o estilo musical preferido pela maioria é hip hop? Não, a maioria é o pop, né? Tem a maior coluna. A maioria dos alunos prefere sertanejo? Não. O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop? Sim. Só olha a coluna, né? É a maior coluna. Continuando a 136, exercício 13, tem ainda a leitura de gráficos. As notas de Carlos, Márcio e Joel, na última prova de matemática, estão indicadas no gráfico ao lado. Carlos foi igual a Mário? Não. Mário foi menor que Joel? Não. Joel que tirou a menor nota, né? Joel foi maior do que Carlos? Não. Mário foi a maior nota? Sim, é a maior coluna. Então, 13, letra D. Mário foi a maior das 3 notas. 14, ainda na mesma página. O gráfico abaixo representa o resultado de uma pesquisa feita com os 500 alunos no ensino fundamental. Do fundamental ao 3º ano do ensino médio, né, de um determinado colégio. É correto afirmar, olha aí os gráficos, exatamente a metade dos entrevistados dorme 8 horas a mais, 8 horas ou mais? Não. Mais da metade dos entrevistados dorme 8 horas ou mais? Mais da metade, olha aí, ó. Tá? Eu tenho que somar 150 mais 90 mais 60 para saber se é mais da metade, tá bem? Continuando, tô na próxima aula agora, né? Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Qualquer dúvida, coloquem lá na nossa sala de aula, tá bom? A virtual. Um beijo!